Porque mesmo ela tendo 25 anos, ainda a maior parte das ambulâncias não atende à conformidade da norma. E é uma norma que não é simplesmente uma norma eletiva, né, de uso facultativo. Ela é uma norma que está regulamentada dentro de uma portaria ministerial, que é a 2048. Portanto, todas as ambulâncias deveriam estar em conformidade com essa norma. Entretanto, nós vemos hoje uma grande quantidade, a maioria das ambulâncias, ela não está em conformidade por vários itens. Alguns itens menos importantes, como a sinalização, por exemplo, sinalização acústica, né, de maneira equivocada, e alguns itens extremamente importantes, como a maca, posicionamento, dimensões internas, recursos materiais, posicionamento dos sinos de oxigênio sem proteção. Então, existem várias disposições que comprometem diretamente com a segurança da viatura, né, do veículo, quando é transformado em uma ambulância. Olá, eu sou Valtecir Lopes, consultor técnico da revista Emergência. Estamos diretos do estúdio de gravação da AnimaSeg em São Paulo e hoje nós vamos falar um pouquinho de incêndio industrial e algumas normas. E nada mais, nada menos que nós trouxemos aqui Jorge Alexandre. Seja bem-vindo, Jorge. Jorge Alexandre Alves. Seja bem-vindo, Jorge. É um prazer tê-lo aqui, Jorge. Obrigado, Valtecir. Imagina, né? Fico muito contente em poder participar aqui da entrevista e falar um pouquinho da história, né? Que legal, Jorge. Para quem não conhece, o Jorge, ele é coordenador da Comissão de Estudos de Planos e Equipes de Emergência do Comitê Brasileiro contra Incêndio, o famoso CB24 da BNT. É diretor técnico da Fire Rescue College, ou Fire Rescue Group agora, né? Fire Rescue Isso, Group. exatamente. É consultor técnico nosso, aqui é consultor técnico nosso da revista Emergência. Começou desde a primeira edição, Jorge, aqui na revista. Eu comecei em 2006, você começou desde a primeira... 2007, que ela começa em 2006, 2007. Desde a primeira edição, né? É isso aí, tem história. Jorge, você é uma história viva. Obrigado. E muito pouco contada. E estamos aqui para contar essa história. Jorge, a sua história, você começa como um paramédico. Conta essa história para mim. Saiu do Brasil? Como é que foi? Começo nos Estados Unidos, na área da emergência, né, há mais de 30 anos, na qualificação profissional de paramédico, mas também acabei fazendo uma formação profissional em ciências do fogo, assim como uma qualificação profissional em bombeiro, e lá é dividido por classes, né? E na época era a classe 4, que era o ápice da qualificação. Fora algumas especialidades, e continuei até 2019 ainda ministrando treinamentos nos Estados Unidos, né? Que legal. Eu conheci você em 1995, quando nós íamos ter uma visita no Bombeiro Mirim, achando que Caetano falou, vai vir um paramédico aqui. Isso, você era um bombeiro juvenil, olha bombeiro só. Juvenil. E nessa época eu já estava em tratativa, né, na Escola Paulista de Medicina, onde em 96 eu vim definitivamente para trabalhar como um professor convidado pelo professor Antônio Carlos Lopes, né, que é da Clínica Médica do Brasil. E aí nós montamos lá, dentro da disciplina de medicina de emergência, né, da clínica médica, colocamos lá um setor que chamava de setor de suporte avançado de vida. E naquele momento a gente tinha a intenção de criar a qualificação. Que ano que era isso aí? 96. 96. Suporte avançado. Sim, essa intenção da gente criar o programa de qualificação profissional para o técnico em emergências médicas. Fizemos reunião na época com o bombeiro, com o comando do bombeiro de São Paulo, mas acabou não indo para frente por uma questão de ser muito precoce naquele momento. Não existia ainda o APH tão solidificado como existe hoje. O conceito de APH ainda era muito imaturo. Basicamente, era o bombeiro que fazia os atendimentos com as viaturas de resgate, e por isso que a gente tinha intenção naquela época. Mas havia muita dificuldade, né, para despertar o interesse, né, tanto dos centros médicos, né, das instituições de ensino, quanto das áreas de hospitais, né, para melhorar a qualidade no atendimento pré-hospitalar. Aquela época era muito
era muito primitivo ainda, né? E hoje já evoluiu bastante, mas a gente ainda tem um longo caminho para chegar no que seria uma condição otimal para isso. Paralelamente, 96, 97, 98, você trouxe o National Safety Council para o Brasil? Não, quem trouxe foi o O Randall. Randall que trouxe Isso, então, o Randall, Randall que isso, trouxe. grande amigo. Grande Sim, Randall. sim. Trouxe o E, Randall na aqui verdade, a gente também. acabou se conhecendo por intermédio de uma outra pessoa, mas nós já tínhamos muitos conhecidos em comuns, nós vivíamos por conta do mergulho, né? E até foi muito legal que você entrevistou o Juliano também, que é outro veterano Juliano do veio aqui mergulho, com a gente, né? grande Aliás, uma Juliano. boa parte E das falou de pessoas. você, falou que uma pessoa que inspira ele, falou Jorge Alexandre. Nossa, que Que legal, que legal, bacana. cara. Falou de mim também, falou de Eu também você. tenho muito orgulho do Juliano, porque eu O vejo o Juliano é trabalho que ele excepcional. faz muito trabalho voluntário também, então ele é uma excelente pessoa e excelente profissional. E a gente, naquela época, então, em 97, né, quando eu conheci com o Randall, aí nós traduzimos vários materiais da National Safety Council e trouxemos aqui com a marca de International Safety Council. ISC, International é ISC, ISC, eu tenho a carteirinha do isso, ISC, eu tenho essa exatamente. carteirinha, ISC, International Safety Safety Council. Council, Você lembra disso, lembro cara? disso, e era Eu muita cheguei em coisa. algum momento e falei, nossa, mas ISC, será que era? Era National. E o Randall era um visionário, é um visionário, É um né? É uma visionário, pessoa né? excelente, assim, do ponto de vista histórico, né? Então, Histórico. ele tem uma cabeça fantástica e liga, faz muitas ligações com diversos temas ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito, né, E ele dele. foi um visionário, né? Porque em 2002, em vez dele formar Uhum. instrutor, ele foi atrás dos instrutores. Sim, sim, Ele foi atrás, que eu lembro que para entrar lá, pelo sim. amor de Deus, era difícil, né? E virou um bom negócio, né? No final das Virou. contas, eu acabei não me identificando tanto no segmento juntamente com ele, né? Nós dividimos o caminho porque a minha área era sempre voltada para a área profissional de alto risco, né? Então, tanto para os prestadores de serviços de emergências, bombeiros, equipes de saúde, né, que atendem a pré-hospitalar, quanto a indústria de alto risco, que é o negócio que eu sigo já há muitos anos, né? Então, eu, mesmo estando nos Estados Unidos, já tinha uma empresa que a gente já trabalhava nessa área de alto risco, né, aqui no Brasil. Eventualmente eu vinha para cá para a gente poder executar esses trabalhos. Começamos nas plataformas de mergulho, né, as plataformas de petróleo, com o mergulho de resgate, e fomos avançando para diversas áreas que não havia conhecimento e não havia expertise no Brasil. E estamos até hoje, né? Mesmo hoje a gente ainda já estamos muito à frente, né, de muitas empresas, né, no segmento de emergências para plantas de alto risco. Muita gente te reconhece como um ícone nesse cenário, né? Que bom. Muita gente te reconhece como um ícone nesse cenário, mas poucos falam que você é um ícone nesse cenário, né? Pois Ah, é. é que é. Pois é, né? Pois é, né? É difícil saber. As pessoas têm Claro. seus interesses, né? Têm as Sim. suas expectativas, as suas oportunidades de negócio, né? Então, acho que isso acaba interferindo um pouco, né? Mas hoje a gente tem muita gente também com o marketing muito forte, né, nas redes sociais, né? Eu não sou ativo nas redes sociais, então minha rede social, a minha particular, é para coisas de família. De Eventualmente eu família, posto alguma coisa de trabalho, mas é muito eventual, eventual. né? O meu LinkedIn é profissional, então eu não sou tão ativo assim nas redes sociais como as pessoas são. E muitas pessoas são reconhecidas. Recentemente eu estava em Brasília, não agora dessa última vez, mas uma outra vez, em que eu estava com outra pessoa, né, que é um engenheiro de segurança, que faz vários vídeos, é bem notório nas redes sociais. E aí nós estávamos entrando num prédio público e uma bombeira civil pediu para tirar uma foto com ele porque o reconheceu por causa dos vídeos que ele postava, né? E ela entregou a câmera para mim para fazer a foto. Ele ficou meio constrangido Imaginei, e aí ele imagina que virou para ela e falou: situação. "Você sabe para quem você está dando a câmera para tirar foto?" Ela falou: "Não, não sei, mas eu também vou tirar foto com Eu quero ele." tirar foto com ele. Esse engenheiro é o Fabrício Nogueira. É o Não sei se grande você conhece, muito Fabrício. boa Não, pessoa, eu gosto muito dele também. que legal. Jorge, tem rodado aí o Brasil inteiro, a América Latina inteira, fora também, né? Vocês têm Uhum. viajado fora para dar treinamento também. Sim. E com as novidades da área de treinamento que vocês têm feito? A gente tem feito treinamento nos segmentos, principalmente na América Latina, na De área de indústrias? mineração, nas indústrias. A indústria de mineração, ela nos últimos anos cresceu bastante, inclusive no Brasil. E, obviamente, quando você cresce, você aumenta a produção, você aumenta a contratação de pessoas, acontecem também os acidentes, né? E por isso tem que haver uma evolução nas legislações que tem ocorrido e a gente acaba, então,
atuando na capacitação, né, dessas equipes de emergência para essas plantas específicas, né? Uma mina subterrânea, ela tem riscos muito, muito específicos, né? Além dos recursos que são investimentos caros e que devem saber utilizar, né? Não se desce uma mina se você não tiver conhecimento dos equipamentos que devem ser utilizados. Por exemplo, numa mina nós não usamos uma proteção autônoma convencional com ar comprimido. Usamos um sistema que ele recircula. É quase um rebrieding, né, que a gente utiliza no mergulho. É o mesmo procedimento e tem uma autonomia mínima de 4 horas, né? E o objetivo é que você consiga trabalhar com esses equipamentos. Então, tem câmaras de refúgio, por exemplo, que são também dispositivos. A mineração está hoje para o nosso serviço, para a nossa demanda de trabalho, como foi as plataformas no final dos anos 80 e anos 90, né, com as embarcações de resgate, com as câmeras hiperbáricas. Então, eu trabalhei bastante por conta dessas demandas lá no final dos 80 para os anos 90 e até os anos 2000 a gente ainda trabalhava bastante. Hoje já está bem mais consolidados os conceitos, né? Então existem várias empresas prestando serviço e a tecnologia melhorou bastante. Para a mineração nós percebemos a mesma coisa. Então você veja que a gente acaba indo no momento, né? Essa condição temporal ela varia muito na indústria de acordo com os riscos, né? Com os investimentos. Mas é isso, então a gente tem viajado bastante. Alguns trabalhos que foram muito interessantes, né? Que nós executamos, o trabalho na Namíbia. Na Namíbia, a gente atuou tanto na área da mineração quanto na área offshore. Então, foi muito interessante, porque a gente estava fazendo trabalho para uma empresa norueguesa que tinha um convênio com o governo da Namíbia e de Angola. Angola, uma época que me chamou também, sim, exatamente, eu não você fui se porque recorda. Me arrependi de ter ido para Angola. Pois é, foi uma experiência fantástica. Foi. Experiência fantástica. Foi, não posso nem falar o que me marcou. Que eu vi aquela foto do centro do deserto tomando um champanhe. Sim. Essa foi na Namíbia. Esse era um momento bom. Foi. Mas em Angola eu fiz até alguns trabalhos voluntários. Sim. Em Angola tive uma grande oportunidade de fazer alguns trabalhos voluntários, né? E nas comunas, né? Nos finais de semana a gente não tinha o que fazer. E também não dá para correr em volta da onde eu estava hospedado, porque era um campo minado. Eu fui alertado pelo vigilante, né? Da hospedagem, né? Que era era um centro de ensino, e aí um dia eu saí para fazer uma corridinha fora, e aí o vigia lá falou, não pode sair para andar fora. Eu falei, mas como não pode, né? Eu achei, até fui muito agressivo, né? Eu falei, não, eu só vou dar uma corridinha aqui fora, mas não pode. E não falava por quê. Eu fiquei meio chateado, falei, mas por que não pode? Este aqui é um campo minado. Eu falei, não. O senhor tem razão, tá certo, pode deixar, eu já volto. Tem razão. Então, foram algumas experiências interessantes, algumas situações, eu fiz muitas fotos na época, algumas fotos assim, eu acabei acabei apagando, né, por conta das comunas, que a gente via muita pobreza, né? E acabei fazendo alguns trabalhos voluntários que foi muito gratificante para mim, juntamente com a Cruz Vermelha. Isso você montou na hora, você não sabia, você resolveu na hora. Como alguma coisa para fazer no final de semana, fui fazer alguns trabalhos voluntários. Foi muito, muito legal. Muito gratificante. Nossa, demais. Foi um momento muito, muito interessante. Que show, né? E os desafios, assim, olhando para o Brasil, os desafios que você vem acompanhando isso há 3 décadas aqui, mais de 3 décadas. Esses desafios que as empresas enfrentam hoje. Hoje as empresas, como a gente teve uma abertura grande de mercado, né, tanto para as multinacionais que vieram para cá nos setores de alto risco, mineração é um exemplo desses, nós também tivemos algumas legislações que passaram então a auxiliar bastante a gente, né? Mas também nós tivemos algumas legislações que trouxeram muito antagonismo em relação a outras leis. Então, por exemplo, desde o derramamento da Baía de Guanabara, surgiu uma explosão de legislações ambientais, o que é bom. Entretanto, algumas legislações ambientais que foram criadas eram paradoxais com outras legislações de outras áreas, né? Então, nós temos ainda a necessidade de uma harmonização entre legislações, principalmente quando nós consideramos as legislações estaduais, municipais em relação às legislações federais, né? E o entendimento de que as leis são feitas para atender o momento temporal da ética de uma sociedade. E muitas legislações querem explorar muito o tema técnico, que é uma normatização. As normas técnicas devem ser, então, elaboradas e revisadas, né, por equipes técnicas, por profissionais que tenham conhecimento técnico e não com interesse especificamente
comercial ou interesse de algum segmento exclusivo, uma parte exclusiva que utilizaria aquela legislação ou aquela norma. E isso a gente tem visto bastante, né, ocorrer bastante de maneira local, nos estados e nos municípios. Então, por isso que a ABNT tem um peso tão importante, que eu faço muitas palestras e participo de audiências públicas. Você coordena o CB24, né? Não, eu sou coordenador de uma comissão de estudo e, na verdade, o Rogério Link também foi entrevistado aqui, né? Que é uma pessoa ótima, que é o nosso superintendente. Ele é o superintendente do CB24. O CB24 é dividido em subcomitês. Subcomitês. Eu sou o coordenador de um subcomitê de emergência que trata a respeito de reações humanas, a respeito, isso na área de emergências, né? O subcomitê de emergências. Planos, equipes de emergências e viaturas são sob minha responsabilidade e eu sou o coordenador, né, da comissão de estudos de planos e equipes de emergências, né? Então, uma grande quantidade de normas focadas em qualificação, em sistemas, em métodos para se fazer o controle das emergências, tanto a prevenção quanto o atendimento, são de minha responsabilidade a elaboração, a revisão e a publicação dessas normas. E nós fizemos de 2016, de 2020 para cá, foram muitas normas que nós publicamos de maneira inédita, como primeira publicação, e revisadas. Algumas tinham mais de 20 anos sem revisão. Sem revisão. Na área de emergências, então, passou também, por eu estar assumindo o subcomitê, as normas de viaturas, nós temos uma que é extremamente importante, ela é uma norma que se torna obrigatória porque está regulamentada na portaria 2048, que é a NBR de ambulâncias. Em 2005, você já falava disso, não Nossa, não, em 94, mesmo sem estar aqui, eu falava... Mas eu lembro do Bombeiro da Petininga, vocês falando disso. Sim, eu falava a respeito. Há 20 anos. E eu lembro que nós usamos o Bombeiro Municipal de Itatiba, que eu também fui um dos Daqui a pouco a gente fala desse bombeiro criou aí. Bombeiro, nós usamos lá como modelo de referência para as primeiras ambulâncias de acordo com a norma que estava em elaboração naquele momento, que foi publicada em 2000. Em agosto desse ano, essa norma completa 25 anos da sua primeira publicação, não foi revisada, entretanto, a gente tem um projeto para fazer uma revisão nela, apesar dela estar totalmente atual. Porque mesmo ela tendo 25 anos, ainda a maior parte das ambulâncias não atende à conformidade da norma. E é uma norma que não é simplesmente uma norma eletiva, né, de uso facultativo. Ela é uma norma que está regulamentada dentro de uma portaria ministerial, que é a 2048. Portanto, todas as ambulâncias deveriam estar em conformidade com essa norma. Entretanto, nós vemos hoje uma grande quantidade, a maioria das ambulâncias, ela não está em conformidade por vários itens. Alguns itens menos importantes, como a sinalização, por exemplo, sinalização acústica, né, de maneira equivocada, e alguns itens extremamente importantes, como a maca, posicionamento, dimensões internas, recursos materiais, posicionamento dos sinos de oxigênio sem proteção. Então, existem várias disposições que comprometem diretamente com a segurança da viatura, né, do veículo, quando transformado em uma ambulância. Que legal. Você puxou o assunto do bombeiro municipal, Jorge. Que referência, né? Eu estava numa palestra recentemente na Guarda Municipal, acabei citando um exemplo, né? Que você pegou a Guarda Municipal e treinou em bombeiros. Quando foi isso aí? Então, em 97, eu recebi um convite, né, de uma prefeitura, de uma cidade que hoje eu moro. Eu escolhi para morar nessa cidade, gosto muito, sou apaixonado por Itatiba, que é a cidade que eu resido hoje, no interior de São Paulo. Entendi. E lá, sim, foi um trabalho muito interessante, foi um piloto para mostrar a viabilidade de um serviço municipal de bombeiros. E montamos o Bombeiro Municipal de Itatiba, então lá em 97, a princípio com funcionários da Guarda Municipal. Depois aquilo foi modificando e conseguimos então criar a legislação em 99 específica dentro da estrutura administrativa do Departamento Municipal de Bombeiros, portanto criando um corpo de bombeiros municipal. Conseguimos incentivo do Ministério da Saúde em Brasília. Eu fui então atrás desses incentivos para a elaboração das ambulâncias, né, para a montagem das ambulâncias que estávamos trabalhando na norma, que serviram de modelo. E assim começamos a receber gente do Brasil inteiro, se tornou um serviço notório, com uma qualidade extrema. Montamos um centro de comunicações de emergência, um SECOM, onde estão juntos 192 e 193, com operadores, identificação de chamada, mapeamento. Naquela época, ainda em 97, não havia
tanta sofisticação né, de tecnologia de informação. Então, nós recebíamos do INPE as imagens de satélite para fazer a prevenção de combate a incêndio florestal, incêndio em mata. Caramba! Lá em 97, né? O próprio pessoal do INPE, né, ficava interessado, veio fazer até uma visita no bombeiro para saber, vocês são o único bombeiro que pede imagem de satélite para a gente, para saber essa previsão. E sim, fizemos um trabalho fantástico até 2020, aí por uma questão política, né, um candidato à prefeitura, à reeleição, aí na tentativa de querer fazer uma diferença, e ele firmou um convênio com o Estado, assim, destituindo o bombeiro municipal e fazendo o serviço estadual, como é a maioria das cidades hoje, que não é a maioria, na verdade, né? Mas que é como é normal nas cidades o convênio com o bombeiro do Estado. Eu trabalhava no Hospital Bandeirantes, comecei em 2001, a gente montou lá o hospital, fazia diversas coisas, era fisiologista do hospital, mas fazia várias coisas. Entre elas, as atividades, a gente criou um instituto, Viva Menor, que era de primeiros socorros. E aí eu fui visitar, eu fiquei sabendo do bombeiro de Itapetiba, eu fui em 2003 te visitar lá na época. Sim, eu recordo, lógico que eu recordo. Muitos anos, não sei se você lembra que nessa época passava na Rede Globo um programa, né, que era o Plantão Médico. Plantão né, Médico. Que a gente conhecia nos Estados Unidos como IAR, né? IAR. E lembra que tinha um estetoscópio numa palmeira que a gente deixava, que era para mostrar, isso aqui é o nosso plantão médico. Você deixou lá. Era descontraído. De certa forma, o serviço era muito bom. A gente tinha até apoio de psicólogos que faziam trabalhos, né, com a gente, né, com os bombeiros. Que era do DEDIC. O DEDIC, exatamente, você lembra? Discussão após incidentes críticos. Exatamente. Isso, a gente fazia isso em 97. 97, seguiu até 2000. Eu lembro que uma vez um oficial do Bombeiro do Estado, passando em frente ao nosso quartel ali, aí nós tínhamos colocado para secar os EPIs, né? Então tínhamos o capacete NFPA, jaqueta, calças e botas. Naquela época o Bombeiro do Estado de São Paulo não tinha as calças, tinha as botas e a jaqueta 7/8. Esse oficial entrou com a viatura dele no pátio, aí se apresentou rapidamente, falou, posso fazer uma coisa? Pode. Aí ele foi ali perto dos EPIs, arrancou as botas dele e pulou no EPI, vestiu o EPI. Falou, nossa, eu sempre quis vestir um equipamento assim, igual o bombeiro americano. Eu falei, poxa, que legal, né? Que bacana. Então, nós tínhamos o EPI completo, tínhamos ferramentas, atuávamos em todas as áreas do resgate. Então, era uma coisa muito interessante. Realmente, a gente fez uma diferença grande, né? A pena que não teve a continuidade, mas isso ocorre na política. Isso ocorre, né? Em qualquer lugar, né? E na área de incêndio, assim, você aprendeu alguma coisa aqui no Brasil, após essas tragédias que a gente tivemos aí, aquela, né? Óbvio que você está no CB, vai falar do KISS, né? Dois segmentos importantes. Um na área de eventos, que foi a KISS. Então, lá em 2013, quando ocorreu, eu fiz parte de vários conselhos, de vários grupos, né? Que exploramos bastante esse tema, todos os relatórios, relatório do CREA do Rio Grande do Sul, também fez um relatório fantástico. Então, eu acabei estando junto tanto dos pareceres técnicos quanto alguns pareceres políticos, que também saíram vários pareceres políticos. Ajudei a elaborar alguns relatórios, em que culminou com a publicação em 2017, olha só, 2017, né? 2013 ocorreu, 2017, da Lei KISS, né? Que ela incentiva para que, incentiva não, ela coloca como responsabilidade a prevenção e combate a incêndio dos municípios. Então, as cidades, os prefeitos, né, a gestão municipal é responsável pela prevenção e combate a incêndio. Como vai fazer isso? Né? Aí existem várias maneiras. Né? Então, eu vejo que isso poderia, na verdade, ter fortalecido mais ainda os serviços de bombeiros municipais. Mas, de certa forma, ela foi uma lei que está aí, mas a gente não vê ela não há tanto engajamento, né, por conta dos municípios em relação a essa lei. A gente conseguiu fazer algumas mudanças significativas com as normas, mas que precisa ainda serem citadas com mais frequência nas legislações, como referência técnica mais adequada, mais assertiva do que legislações, né? Somente as referências técnicas dentro das legislações. E um outro marco, né? O daqui realmente foi uma tragédia, né? Então, a quantidade de pessoas e jovens, né, que sofreram com isso, na emergência médica, gerou inclusive uma demanda no final das contas, né, que foi o uso da hidroxicobalamina, né, que é o cianoquite, que ninguém conhecia, né, então foi
um achado, porque na mineração, desde 99, para as minas que trabalham com cianeto, né, no processo, a gente sempre recomendou a hidroxicobalamina no formato de alta concentração, que é 5 gramas, que é o cianoquite. E, no entanto, havia uma dificuldade porque não tinha uma medicação que, apesar de ser somente uma vitamina, ela não tinha o registro da Anvisa. Com o evento da KISS, a Anvisa passou a reconhecer essa substância, né, como de uso importante nas intoxicações, né, do cianeto e monóxido de carbono, que é o que aconteceu lá devido à quantidade de material sintético que acabou pegando fogo, né, e produzindo esses gases todos. Então, muitas pessoas que morreram não tinham nada de queimadura, mas tinham inalação da fumaça, tinham algumas queimaduras de vias aéreas, mas tinham inalação da fumaça e a intoxicação. E as pessoas que vieram morrer depois também, principalmente intoxicação pelo cianeto, né? Então, você vê que acabou evoluindo um pouquinho, mas ainda não é comum você for num centro médico, mas um estabelecimento de atendimento à saúde público, você não vai encontrar o cianoquite. Nas empresas de alto risco que a gente atende, que tem esse potencial de risco, a gente recomenda fortemente, eles fazem, de deixar nos centros médicos públicos, nas suas localidades, kits de cianoquite, que é a hidroxicobalamina, e também o treinamento para o uso dessa medicação nessas eventuais intoxicações, que não se limita somente ao cianeto, mas pode ser qualquer pessoa decorrente de um incêndio que se intoxicou tanto com o cianeto quanto com o monóxido de carbono. Tá? Então, você vê que acabou auxiliando por essa parte. Um segundo evento também que foi notório para a evolução, né, de certa forma, no Brasil, foi o maior incêndio industrial que nós tivemos em 2015, abril de 2015, que foi o incêndio de Alemoa, dos tanques, em que eu fui um voluntário compulsório, né? Estava lá. Eu fui convocado a ir lá auxiliar, na época pelo coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, porque ligou para o IPT, aí na época o pessoal do IPT me indicou, ligou na BNT, na época também acabaram me indicando, na época o superintendente era o Tomina, né, que era... Tomina, grande Tomina, Tomina. era amigo meu há 30 anos, agora Tomina. mais, né, agora um pouco mais. E o Tomina, como... Então, faz tempo que eu não tenho contato com ele, né? Mas ele tinha um projeto social interessante que ele fez com crianças em não só o incêndio. projeto de crianças, né, dos parques, mas também o de brigadistas para as moradias de favela. Isso. Lembra do trabalho? Lembro, Isso. fui lá visitá-lo no dia. A gente foi... Fantástico. Tomina era um batalhador também, assim, um idealista também, né? Então, a gente foi para Brasília várias vezes para participar de audiências públicas e reuniões, justamente para melhorar essa qualidade das legislações da segurança contra incêndio no Brasil, né? Mas no incêndio de Alemoa também mostrou, ficou notório, né, a necessidade do aprimoramento tanto da segurança da prevenção em plantas de alto risco, que esse é o nosso negócio, quanto a capacidade de resposta dos agentes públicos e principalmente agentes privados, né, para responder esse tipo de atendimentos de grande porte, né? Então, por isso que foram 9 dias. Então, na verdade, poderia ser bem mais resumido esse período se tivessem mais conhecimentos e aprimoramento das técnicas do controle desse incêndio. Então, eu cheguei lá no 7º dia. Tá? No 7º dia. Isso, então aí fizemos um planejamento, né? Outras pessoas estavam atuando lá, então também havia consultores externos, Rubens Pérez estava atuando com bastante eficácia lá no planejamento. Rubens, né? é um dino Isso, também. sim, também é um dino. Grande Também faz Rubens parte do vai vir. nosso grupo dos dinos. Dos dinos, né? E você é um dino. Eu sou um dos dinos veteranos, Você aliás. é um dino veterano. E eu sou o dino novinho, porque eu ganhei também E o parabéns. do dino. E você parabéns, viu... né? Deixa eu mostrar aqui o dino aqui que eu ganhei. Do Dino também, olha só. E eu fiquei muito contente quando eu vi que você agradeço, entrou. Né? pela simpatia, né? Isso. Mas eu que agradeço. Não, você tem já tradição, você já tem um tempo. É. O Valdeci lá, o jovem bombeiro civil, Valdeci já não é mais. Com leite, eles falaram, você entra aqui também. Não, você já tem cabelinhos brancos aí. Tenho cabelos brancos. Isso, muito bom. Que alegria, né? Então. E lembro que uma vez, há uns quase 15, 17 anos atrás, eu era mergulhador, já tinha curso de mergulho, tudo, tinha feito fizemos até um recorde de permanência aquática, ó, em 2001, ficamos 10 dias sem sair da água. Aí eu cheguei para você e falei assim, eu quero virar Dive Master. Aí você falou, Walter, é difícil. É que eu viro, não sei o que. Eu falei, não, é difícil.
Cara, realmente era difícil, viu? Realmente não foi fácil, não. Eu fui pela nau e ainda fui escolher logo a nau, ainda por ter escolhido outra, uma brincadeira. Todas são excepcionais, Sim, sim. mas o pessoal muito criterioso pegou, o Uhum. Juliano mesmo, foi um Sim, que sim, sim. muito criterioso, pegou muito. Parabéns, parabéns. Obrigado. Falei que era Agora, difícil, levou quanto tempo mesmo? ele levei uns 20 anos. Levei uns Então, 20 anos, mas viramos, graças a que Deus, bom. viramos É, eu sou um veterano no mergulho, no assim, há muito mergulho, tempo. Acho que sei. eu sou de Você, uma. você colabora no PSC ali também no público? Sim, sim, eu sou instrutor de Fala pra gente mergulhador desse, como de é, do segurança mergulhador pública, isso. PSC, Public Safety Diver, Dive. isso, aham, de mergulhador de segurança pública. E ele é focado, apesar de a gente falar de segurança pública, predominantemente são bombeiros, né, que são capacitados, qualificados para essa função, que é mergulho em todo tipo de condição, né? Tanto mergulho que envolve profundidade, em água limpa, quanto o mergulho em água contaminada e poluída. Né? Aliás, a parte específica que eu gosto de passar no treinamento é justamente essa parte de águas contaminadas e poluídas. Né? Não que eu goste de fazer esse tipo de mergulho, mas de toda forma eu tenho algumas histórias, né, de mergulho. Algumas pessoas até brincam que eu era mais alto, tal. Depois Mas que eu mergulhei num tanque de soda cáustica, eu fiquei assim. ficou menor. E realmente eu mergulhei num tanque de soda cáustica. Melhorou? Aí isso Só. para fazer um serviço, né, para um trabalho. Lógico, né, com equipamento adequado, depois Equipamento adequado. descontaminado, né? Então, mas foi uma época interessante. Mas, de toda forma, o mergulhador de segurança pública ele também se expande para a área privada. Então, hoje você também tem empresas que podem e devem ser, né, acionadas para executar essa atividade, até porque nós não temos serviço de segurança pública, né, especializado em todas as áreas do Brasil. Nós temos um Brasil que é um país continental, né? Você tem 5.570 cidades e você tem unidades operacionais, segundo o próprio censo da Senasp, somente 930 e poucas, vai que chegue a 1.000. Chega a A 1.000. 1.000, ou seja, nós temos mais de 4.000 cidades sem corporações de bombeiros. Ou seja, a gente tem Entendeu? Então, 20% das cidades atendidas. aproximadamente Se a gente 20% dos pudesse falar dessa bombeiros. forma. Então, mais ou menos isso. Então, esse não é dado que eu hipotético, é o que está dentro do próprio perfil da segurança pública, que é uma publicação da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, que ela publica periodicamente. E a última publicação ela mostra 933 unidades operacionais. Quando a gente fala unidade operacional, tem que entender que uma cidade pode ter inclusive mais do que uma. Então, não quer dizer que são 930 cidades, né? 33. Pode ser que tenha cidades, tenha mais E cidades já que a ainda. gente acabou pegando o Falta. gancho aí do mergulhador, é difícil, não é fácil formar um mergulhador, e principalmente pelos equipamentos, que são caríssimos. Então, para mergulhos mais rasos, 10, 20 ou até 30 metros, resgates, né? Talvez seja mais É, tranquilo, mas quando passa disso, aí tem que chamar o pessoal, não tem como, né? não é só a profundidade, eu vejo a profundidade é um fator sim, que você precisa ter uma boa tecnologia de equipamentos e uma boa qualificação técnica, além dos recursos de suporte, câmara hiperbárica disponível, né? Um bom planejamento, mas eu vejo principalmente o mergulho em condições de águas perigosas por conta de agentes poluentes, né? Então, o que ocorreu recentemente entre o Maranhão e o Pará, quando teve, acho que foi Maranhão e Pará, rompimento da ponte, que caiu uma carga com produtos perigosos e aí o pessoal da Marinha acabou entrando, precisa utilizar equipamentos realmente específicos, conhecer o produto, saber fazer estações de descontaminação, né? E tudo isso faz parte dessa capacitação, dessa qualificação desses profissionais. Obviamente a fonia é fundamental, né? E o sistema de fonia não é barato. As máscaras full face, que permite você ter articulação da fala e permite uma proteção melhor da face. As roupas secas, né? Que são roupas específicas, também existem vários tipos diferentes, né? O Juliano, essa parte é o Juliano que gosta de passar no treinamento. Ele Até, gosta dessa porte de roupa seca, né? eu até brinco com ele quando encontro com ele, cadê a fralda, né? Cadê a Porque fralda? as pessoas não sabem, Não mas quando a sabe. gente faz esse tipo de mergulho Tem que para roupa levar a seca, fralda. a gente Geriatra, coloca comprar, fralda. levar a Fralda, exatamente. Então, mergulhadores de segurança pública usam fraldas. Usam Tá? fraldas. Para quem não sabe, usam fraldas. E explica direitinho por que usa a fralda. Porque se ele fizer xixi, né? Pois é, você descompensa, né? Você compensa a roupa com ar, né? Para poder manter o equilíbrio e você fica mergulhando por um período, às vezes, muito prolongado, além de causar irritações, né, na pele e tudo mais. Por isso que é importante a utilização, né, desse suporte que é a fralda geriátrica, Que é a né? fralda. Então, E é só por causa de xixi, né? e somente por causa disso, E né? a roupa normal, pode fazer xixi? Então, existem dois tipos de mergulhadores: os que fazem xixi na roupa e os que mentem.
tá? Pode ter Ah, esses tá, os dois que fazem tipos. xixi na mão e os Isso, que né? nem. Isso. Nossa, ainda bem que eu me escapei. Aham, pois é. Eu ia Você se falar, enquadra em qual eu ia deles? falar que eu não faço xixi, não. Então, você está no É, outro grupo. mas os peixinhos também fazem, viu? Sim, Então, no sim, sim. mergulho, você tá muito tempo lá embaixo, né? Acaba. Sim, sim, sim. Que, Uhum. E que quando usa legal. capuz até dá um certo alívio, né? Porque vem aquela coisa quente por trás assim da nuca. Da nuca, esquenta. Eu acho que é a parte que mais relaxa, né? Pois Você vai é. descer numa água fria, Era né? para ser uma entrevista Era séria, pra ser. né? E eu peço desculpa, eu vou tomar bronca da produção daqui a pouco. E olha, o que que eu vou falar pra você? Quando era paramédico, eu sei que você pegou um perrengue, eu sei. Ô, produção, olha só agora. Ó, eu sei que você pegou um perrengue quando você trabalhava como paramédico. Inclusive, não sei se tem uma matéria até na época de um incêndio que você entrou, tirou um colega seu nos Estados, como paramédico, nos Estados Unidos. Sim, sim. É, eu atuei nos Estados Unidos por conta da universidade, né? Então eu fazia esses intercâmbios, né? E atuava também em ocorrências reais. E sim, teve uma situação em que eu sofri um acidente. No Brasil também eu sofri alguns acidentes, né? Então quem trabalha com emergência está exposto. E lógico que quando a gente é mais jovem, a gente é menos precavido. E eu entrei num cenário de incêndio com pouca carga de ar no meu cilindro. Eu e um outro colega, uma dupla, para fazer o resgate. E nós éramos do time de resgate, de intervenção rápida, né, que hoje ficou divulgado. Como tem muita rede social, hoje as pessoas estão reconhecendo isso. Mas lá em 97 eu já ensinava, né, no Brasil sobre as técnicas, né, de times de intervenção rápida. Isso. E eu fazia parte do time de intervenção rápida. E foi um incêndio em apartamento, né, em um edifício residencial. Uma pessoa faleceu de infarto no meio do incêndio, né, um morador, o outro caiu da janela. Então foi um incêndio bem dramático. E eu e meu amigo ficamos pelo caminho por falta de ar, sem tirar a máscara para não ter mais intoxicação. E eu tive um apagamento e meu amigo também. E aí fomos resgatados pelo segundo time, né? E aí, sim, a gente recuperou, por sorte, o segundo time entrou rápido, né? E fez, então, o resgate nosso. Então, esse foi um perrengue lá. Mas no Brasil também, uma estrutura de edificação de um galpão, colapsou o telhado e eu fiquei embaixo do telhado, né? Também da estrutura do telhado metálica. Minha roupa ficou bem danificada, né? Por sorte, eu fiquei com o cilindro para cima, então ele apoiou esse material que estava bem quente. Lembra que todo, né, pela convecção, o calor vai para cima, então aquela estrutura estava extremamente, tanto é que derreteu a estrutura metálica, por isso que caiu. E eu estava lá embaixo, né? Então também passei por essas situações, mas não digo que faz parte, mas que é um risco que você corre. Óbvio que hoje em dia, né, com mais experiência, então a gente analisa muito melhor a situação, né, para evitar esse tipo de problema. E hoje você tem uma tecnologia também nos equipamentos, né? Então hoje a gente analisa com imagem térmica. Aliás, no incêndio de Alemoa, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, não havia sido feito antes, né? E eu cheguei alguns dias mais tardio. Eu fiz então a visualização com imagem térmica para saber a eficiência do resfriamento, aonde deveria ser direcionado o resfriamento e tudo mais. Então, hoje você tem tecnologia para isso, que auxilia na segurança do bombeiro. A questão é o bombeiro estar apto para poder utilizar, ter o recurso principalmente e também saber utilizar e quando utilizar, né? E quando utilizar, né? Sim. Muitas vezes tem os recursos, mas ou não sabe quando utilizar ou também não sabe como utilizar, né? E isso qualquer tipo de serviço de bombeiro, seja ele privado da indústria, seja ele público, né? Tanto faz ser militar, voluntário. No sul do país, predominantemente, nós temos bastante serviço de bombeiros voluntários nas cidades de menor porte, ou cidades grandes, Joinville, por exemplo, né, que é um bombeiro voluntário. E, por sorte, né, na cultura da Europa, né, que trouxeram esse serviço, em algumas cidades até muito mais antigo do que o próprio bombeiro militar, tem muito suporte da indústria, né, da comunidade, nas doações, nos recursos. Então, eles estão muito bem. Esse é um exemplo que o Brasil deveria seguir também em outros municípios, né? É um bom exemplo. Um bom exemplo. Que legal, Jorge. Uma das coisas difíceis que a gente tem no Brasil é descrever a história, né? A história da emergência, a história. Por exemplo, nós estamos agora finalizando pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático a história do resgate aquático. Pô, é um livro gigante. Então, só que assim, consultamos várias referências do Iapoque Chuí, de quem fez, de vários lugares do Brasil. O Davi Spilman é muito criterioso Uhum. nesse sentido, né?
Mas falando de afogamento, é tranquilo, mas nos outros é mais difícil. Por exemplo, você pensar num suporte avançado, num ACLS, uma coisa assim. Mais difícil. Mais difícil, porque assim, as histórias já estão escritas, né? Você já tem, cada um tem. Eu já escutei várias histórias. Em 96, eu publiquei na Biblioteca Nacional, eu coloquei na Biblioteca Nacional, né, 2 publicações com direito de uso público. Eu não quis vender, não quis ganhar sobre isso. Você não quis vender, você não quis ganhar nada e colocou São como 2 direito literaturas. público. Naquela época era o Suporte Avançado de Vida e Emergências Cardíacas, que é o ACLS. Né? Eu coloquei ele para uso público, né, traduzido, naqueles protocolos ainda, né, daquela época, que hoje já não são mais o mesmo. Nós temos aí a ciência da verdade transitória, né, que é a atualização de protocolos, exatamente isso, né, é uma verdade transitória. Muitas medicações se usavam no passado, não se usa mais, né? E algumas nem chegaram no Brasil. O Britílio, por exemplo, se usava lá nos primeiros ACLS, lá dos anos 90. E outra publicação, que essa sim trouxe bastante mudança, né, e foi bem utilizada, foi o protocolo para incidente com múltiplas vítimas, que eu também coloquei, registrado lá em 96, que é o START, o método START. Ninguém falava sobre isso, né? A gente tem acesso a isso, Jorge? Tem Biblioteca Nacional. Pegar aí, você consegue mandar? Se procurar a numeração, eu passo para você. Tem, porque tem um registro, tem um né? registro? Isso. Mas não é o... É história. Exatamente. A história tem que ser contada, independente sim. que se gostei ou não gostei. E quando você fala sobre a parte do resgate aquático também, a NSC produziu no Brasil uma literatura sobre o resgate aquático, e eu fui o consultor técnico dessa publicação. Que legal. Também, né? E acho que foi em 99, se eu não me engano. 99. Com o Randall. O Randall tem mais informações sobre isso. Randall. O Davi escreve aquilo em 97, ele publica aquela parte dos graus. Sim. Não, e foi excelente. A colaboração do Davi no âmbito internacional, né? O Brasil é referência. Fantástico, nisso, exatamente. E o Core agora reconhece, sai na nova diretriz, a gente sai ali na diretriz. O primeiro congresso brasileiro de resgate e emergências foi em 2003, se eu não me engano, 2006, eu não tenho certeza, depois perguntar para o Alexandre. Eu fui coordenador e foi na época, nós chamamos o Davi, chamamos o Píspico, chamamos... Você está falando do Expo Emergência? Não existia, não era Expo Emergência, ainda era o Sener, se eu não me engano, eu não lembro como é que chamou. Produção daqui a pouco. Na época, mas produção. Exatamente, eu fui coordenador, a Márcia vai lembrar disso. A Márcia vai lembrar. Foi o primeiro evento, tá? E aí a Liana, que faleceu depois por causa da Covid, também ela falou sobre o Viva Rio, o programa Viva Rio. Eu conheci a Eliana no curso do First... Eu fui instrutor no First Responder. Com o Randall, lá em 2002, eu conheci a Eliana lá. A Liana, é uma personalidade excepcional. Uma irmã, assim. Então, eu sempre... achava ela minha relação com ela sempre foi, assim, muito curtia o face dela direto, ela falava as coisas. E trabalhou, né? Eu também me senti um dos... responsáveis por ela ter ido para os Estados Unidos, né? E fui no final das contas, né? Eu era um dos responsáveis. Ela era muito grata por isso. Lembra-me que Eliana era uma grande socorrista, virou paramédica. Sim, trabalhava com emergência, tanto é que acabou sendo contaminada pelo Covid por conta, né? Eu lembro ela postando, tá difícil. Uma das primeiras pessoas da saúde, tanto é que saiu até em matérias lá em Nova York, New Jersey e no Brasil também, né? Falando a respeito dela. Então, nesse evento, a gente conseguiu trazer essas pessoas, né, para fazerem suas palestras e fazer as divulgações. Depois disso, continuou. Algumas pessoas continuaram ainda palestrando, né, falando. Depois, acho que foi no Rio de Janeiro, a primeira palestra do Marcos Rocha, o Marcão. Adoro o Marcão também, ótima pessoa. Marcos Rocha também escreve para a revista, né, e na área de incêndio também. Eu gosto muito das palestras dele, do jeito de passar. E também foi uma das pessoas que acabei, né, trazendo para os eventos. Então foi muito legal, acho que a gente evoluiu. O que é interessante é que muitas pessoas no Brasil que enveredam na área de emergência se conhecem. Ou se conhecem ou vão se conhecer rapidamente. Então a questão da manutenção da ética, da manutenção de um bom relacionamento, deve ser uma primícia para todas as pessoas. Mesmo quem está entrando agora tem que entender isso. Tem que entender que pessoas já labutaram para isso, apanharam para isso. Eu já fui para o Ministério Público por conta das normas da BNT, ganhei a causa, obviamente, né? Porque quando você faz uma norma, você pode ter partes de interesse exclusivo que não concordam com a norma.
Porque se aquela parte concordar, outra parte não vai concordar, vai danificar, vai prejudicar outra parte. Então, as normas são técnicas, não são comerciais, não é para atender um único interesse de um segmento, né? Então, por isso que é muito importante fazer essa mediação. Mas, de toda forma, as pessoas têm que ter essa noção do respeito a quem já trabalhou, a quem já enveredou por esse segmento, que ainda precisa melhorar bastante, né? Evoluir bastante. E entender que nós somos um grupo muito pequeno. Apesar do país continental, é um grupo muito pequeno. E hoje, com a tecnologia da informação, a gente consegue manter relações e contato com pessoas de norte a sul do país, em qualquer momento. A qualquer momento, a né? qualquer hora. Antigamente, você tinha que viajar, ir para um congresso para conhecer o que a pessoa tinha para explicar, para falar. Até hoje, muitas pessoas que me encontram, né, que eu acabo encontrando, falam, poxa, eu estive num congresso em que você estava palestrando em 2006, e uma coisa me marcou muito, e aí conta lá um relato. Eu acho isso muito interessante. Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue fazer isso, né, pelas redes sociais, né, as pessoas conseguem se comunicar em tempo real com vídeo, né, então chegamos no futuro. O que a gente precisa agora é amadurecer o comportamento, né, é melhorar a relação dessas pessoas. O objetivo é comum, é salvar vidas. Né? Proteger o meio ambiente, proteger patrimônios. E essa é a função de quem trabalha com emergência. E para isso, quanto mais pessoas trabalhando junto, melhor. Mais rápido, mais eficiente, mais efetivo vai ser o resultado. E não querer cada um puxar para si, né, sua glória, né, as vaidades. O pessoal na área de emergência trabalha, tem muito essa questão a ser melhorada. Melhorou, né? Melhorou bastante. Melhorou muito, né? Melhorou, as pessoas passaram a entender também. Mas acho que amadurecer. Nós amadurecemos juntos, sim, né? Sim, todos, sim, né? sim. Como eu falei, eu já não me arriscaria tanto como já me arrisquei no passado, né? Hoje então, amadurecemos, né? Houve uma maturidade, né? Isso é melhor. Que legal. Nós vamos ter o Expo Proteção e Expo Emergência, dia 26, 27 e 28 de agosto. Jorge, no dia 27, eu não me engano, não posso me enganar. Se eu me enganei, já pedi desculpa. No dia 27, a gente vai ter o Pré-Ventral, que é um evento gratuito no Expo Emergência. Ótimo. E nós vamos ter uma mesa lá de primeiros socorros, que o Jorge Alexandre vai coordenar pra gente uma mesa ali. Sério? Que bom. Depois eu falo pra ele. Ótimo. Fico então lisonjeado pelo convite. Isso, agradeço. Então, é um evento de prevenção, foco em criança, e um dos temas a gente vai estar discutindo essa parte de legislação, que é muito fraca. Em clubes, academias, escolas, não temos normas. Temos a lei 13.722, a lei Lucas, né? Sim, uma coisa, mas dentro de uma escola, dentro de um clube, né? Se você pega, quando eu olho para um CB24, quando eu olho pelo que vocês fazem, e aí eu olho para a escola, eu falo assim, eu acho que está faltando coisa ali. Eu acho que está faltando bastante coisa ali. A gente tem que evoluir muito nesse sentido. Melhoramos, mas tem que melhorar muita coisa ainda. É importante. Como representante do CB24, né, da comissão que eu coordeno, a gente consegue sim elaborar muitas coisas para melhoria da segurança e proteção, principalmente focado no incêndio, né, que esse é o objetivo do comitê. Mas sempre tem que lembrar que as normas técnicas, as normas brasileiras, o NBR quer dizer norma brasileira, né? Não é norma regulamentadora. A norma regulamentadora é uma outra coisa. Muitas pessoas confundem o NBR, né? NBR com NR. Com NR. NBR é norma brasileira. Elas são de uso facultativo. Elas não são obrigatórias, ao menos que elas sejam citadas na legislação, como é o caso das normas de ambulância. A norma de ambulância ela é citada dentro da portaria 2048. Portanto, todas as ambulâncias devem estar em conformidade com aquela NBR. Tá? Então, mesmo normas que sejam focadas para qualificação, capacitação, sistemas que estão dentro do escopo da nossa comissão, se houver legislações que deixam essa norma mais impositiva, né, de maneira não só eletiva, isso pode ajudar bastante. Então, as leis podem e devem utilizar as normas técnicas para poder dar o seu respaldo de subsídio técnico, né? E muitas vezes as leis tentam criar disposições técnicas, muitas vezes, que não são tão consistentes ou podem ser paradoxais com outras legislações ou outras normas técnicas. Nós temos isso em várias situações, né, nas legislações. Que legal. Okay. Conversamos com o Jorge Alexandre. Jorge, quem te inspirou?
Pois é, eu tenho grandes inspirações, né? Então, muitas inspirações que eu tenho. Vamos começar com a história de família, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos de idade. E minha mãe estava grávida da minha irmã com 4 meses. E aí eu lembro que eu estava dormindo, meu pai teve um infarto. E aí ele desmaiou no quintal. Minha mãe parou uma viatura da polícia, que fizeram massagem cardíaca, levaram para pronto-socorro, ele não sobreviveu. Era uma outra época, isso foi o ano 75, né? E aí, ainda pequeno, eu ouvi essa história da massagem cardíaca. Isso me chamou muita atenção. Então havia uma possibilidade, alguma coisa que pudesse ser feita fora do hospital. Isso ficou na minha memória, né? Até eu amadurecer um pouco. Quando foi no final dos anos 80, né, daí eu fui para os Estados Unidos para poder fazer um treinamento, eu já era mergulhador, um treinamento especificamente de medicina hiperbárica, para ser um tender de câmara hiperbárica. E aí os professores eram paramédicos e eram bombeiros. Isso me chamou a atenção, né? O que é um paramédico? E aí eu descobri a paramedicina. Foi aí então que eu entrei para a paramedicina. Comecei a ver, como eu não era um residente nos Estados Unidos, eu podia ter flexibilidade, não tinha família lá, podia me movimentar. E comecei a ler os livros de pessoas conhecidas, Brian Bledsoe, por exemplo. Até que eu tive a oportunidade de ter um curso com Brian Bledsoe, o cara que escrevia os livros. Depois eu tive um curso com Norman Maxwell. Norman é o pai do PHTLS. Encontrei com ele, tive o primeiro curso em 93, encontrei com ele novamente em 2009, ele faleceu em 2015. Isso na área de emergências médicas, então são minhas referências. No Brasil, em 96, eu conheci o professor Antônio Carlos Lopes, que também é uma referência, né? Então eu vi ele atendendo, a gente ia junto para o pronto-socorro do Hospital São Paulo, íamos juntos, e aí víamos o atendimento, né? Passávamos a visita. E então eu via como ele tinha uma condição muito apurada, assim, aprimorada para atender os pacientes, né? Então, isso me chamou muito a atenção e eu já era formado paramédico. E aí, na área de incêndio, eu tive o primeiro treinamento de incêndio industrial que eu tive foi com o David White, que faleceu em 2023. E o David White é o pai do combate a incêndio industrial. E aí depois eu fui ter treinamento com um grande amigo, hoje grande amigo, né, que é o Frank Bateman, que é a pessoa que domina totalmente sobre o combate a incêndio industrial com o uso de espuma e técnicas e tecnologia. Então eu tive boas referências, né, de pessoas notórias e tive essa oportunidade de me capacitar em vários centros diferentes. Me capacitei tanto em Nova York, quanto no Texas, quanto na Flórida, quanto no New Jersey. Você é instrutor lá, né? Exatamente, também sou um dos instrutores do curso Hellfighter. Hoje não tem mais o curso, ele perdurou por 20 anos, eu fui instrutor desde dos primórdios, 2003 em diante, apesar de já ter sido qualificado lá na Escola de Extensão e Engenharia, em cursos específicos de combate industrial, com o Dave White em 93, né? Então já conhecia né, o campo de treinamento, já tinha participado de vários treinamentos lá. Então isso foi fazendo com que eu tivesse algumas figuras que foram me dando inspiração. Então, inspiração emocional, sentimental, meu pai, né? E a inspiração técnica, eu tenho diversos nomes, né? E até o Randall foi uma pessoa que me deu uma inspiração, porque é uma pessoa que fiz uma grande amizade e nós tivemos uma excelente relação enquanto trabalhamos juntos e até hoje aqui nós não temos mais contato, mas é uma pessoa que eu admiro bastante pela inteligência, né, que ele tem e a gente tem essa ligação. Certa vez, a última vez que nos encontramos foi no aeroporto, coincidentemente, e acho que quase nós dois perdemos o voo porque ficamos conversando e chamou o voo dos dois. Então, mas é uma excelente pessoa. Então, como eu digo, tem bastante gente aqui na área da emergência que são veteranos, fizeram grandes mudanças e essas pessoas todas têm seu valor e é importante de reconhecer o valor de todas essas pessoas. Eu reconheço. Eu reconheço o seu valor, eu reconheço o do Randall. Vocês nunca me cobraram nada. Me ensinaram, claro, né? Mas vocês nunca me cobrou, você nunca falou, você nunca falou isso de mim, vocês nunca me cobraram nada. E isso é uma coisa que eu admiro muito. Claro, existe cobrança velada, né? Mas eu tenho certeza, vocês não me cobraram nada veladamente. Né? Eu recebi o conhecimento, passei para frente, sempre quando eu posso eu falo, olha, aprendi com esse, aprendi com fulano.
Sempre gosto de falar com quem aprendi, né? Então, tivemos o prazer de conversar com Jorge Alexandre Alves. Meu, muito obrigado, Jorge. Deixa uma última mensagem para o nosso grupo. Bom, o que eu posso falar é para as pessoas continuarem sempre se aprimorando, né? Quem está enveredando na área da emergência, não para. Você nunca sabe tudo. Você precisa realmente aprender o tempo todo. E principalmente o respeito, né, com os colegas, com os companheiros, com os subordinados, né, com as pessoas que você percebe que um dia podem estar na sua frente ministrando treinamento. Aliás, para mim, a melhor realização, para mim como instrutor, é saber que eu posso estar na sala de aula de um ex-aluno me ensinando uma matéria nova. Para mim, isso é o ápice da instrutoria. É isso aí, pessoal. Obrigado. O Emergência Entrevista fica aqui.